Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar Santa Inês, Virgem e Mártir. Nós poderíamos nos perguntar por que é que a igreja celebra, primeiro, por que é que a igreja tem tantas virgens e mártires? E por que é que a igreja celebra com tanta alegria esta vocação, esta entrega a Deus? Primeiro, meus santos, a igreja tem tantas virgens e mártires e as celebra porque esta é a vocação de todo cristão. Todo cristão, ele traz em si esta vocação da virgindade e do martírio. Isto é, traz a vocação de ser só de Deus e de por Ele entregar a vida. Por quê? Porque Jesus é o primeiro virgem e mártir. Ele é aquele que se entregou à igreja, sua esposa, e se entregou no altar da cruz, se entregou por ela morrendo. Ora, como um dos primeiros sinais da presença de um verdadeiro amor é a necessidade de amar da mesma maneira, Santo Agostinho diz que o amante deseja se assemelhar ao amado. Ele aplica isso a Jesus Cristo, que é o amante, e que deseja se assemelhar ao amado, a nós, a igreja. Então ele se faz homem. Mas o contrário também é verdade. O amado, quando experimenta verdadeiramente este amor, ele sente necessidade de amar da mesma maneira. O mesmo Santo Agostinho diz: amor com amor se paga. Então existe essa necessidade espiritual de quem experimenta o amor de Deus. Então, se você, olhando para a sua vida, você percebe que não existe no seu coração uma vontade verdadeira, forte, de amar a Deus da mesma maneira, é porque o amor de Deus ainda não está, pelo menos, plenamente presente. Isto é, você até quer amar a Deus, mas não quer amar a Deus até o derramamento de sangue. Você não quer amar a Deus até doer, como diria Madre Teresa de Calcutá. Não, você quer amar desde que não doa. Você quer amar desde que não custe. Pois bem, o amor de Deus ainda não frutificou plenamente no seu coração. Então é um bom sinal para que você, olhando para dentro de você mesmo, você possa dizer: meu Deus, concede-me a graça de te amar de verdade, de te amar até e principalmente quando te amar for difícil, porque ali eu verdadeiramente te amarei, porque foi na dificuldade que o Senhor verdadeiramente me amou. Pois bem, então existe em todos nós esta vocação da virgindade e do martírio. Jesus é o nosso esposo, é o esposo da nossa alma, e nós somos chamados a tê-lo unicamente. Da mesma maneira que a Virgem consagrada tem unicamente a Deus, nós somos chamados a, dentro do nosso coração, de tê-lo unicamente como nosso Deus e o nosso Senhor. E no dia a dia da nossa vida, nós, carregando a nossa cruz, por Ele morrermos, testemunhando o seu amor por nós. Pois bem, de uma maneira plena, de uma maneira radical, de uma maneira muito bonita, nós encontramos isso na vida de Santa Inês. Inês era uma mocinha que, com os seus 12, 13 anos, ela nasceu em família cristã. Nós estamos aqui no início do cristianismo, quando ainda era crime ser cristão. Então, Inês
mesmo assim cresceu numa família cristã, foi educada como cristã e trazia no coração o desejo de ser de Cristo. Então vocês podem imaginar a estranheza que causava ao mundo da época, uma menina de 12 anos que dizia: eu quero ser esposa de Cristo. Isso causaria estranheza hoje. Uma menina que isso dissesse, nem todos os pais acolheriam com alegria. Nem todo mundo escutaria isso com naturalidade, de uma menina de 12, 13 anos dizendo: eu quero ser somente de Cristo, eu nunca vou me casar, eu sou esposa dele, eu consagro a minha virgindade a ele. Então isso até hoje em alguns causaria uma certa estranheza, um certo espanto, quanto mais naquela época em que o cristianismo ainda estava nascendo e era crime professar a fé cristã. Mas como Inês cresceu na família cristã, isso foi aceito, acolhido com alegria. E um dia, voltando para casa, o filho do prefeito a viu e achou aquela menina uma menina bonita, uma menina virtuosa, uma menina digna de um bom casamento, e começou a enviar-lhe presentes e revelando-lhe o desejo de com ela se casar. E ela disse que ela já era comprometida, e ela era comprometida com Cristo, e que não adiantava ele mandar caros presentes, porque o esposo dela lhe dava presentes muito mais preciosos. Lhe concedia a vida eterna, lhe concedia o convívio na sua alma, a sua presença no seu coração, uma realidade inestimável, que não deve por nada ser trocada. Aqui, meus santos, Santa Inês, ela nos ensina algo tão bonito, isto é, todas as vezes que alguém peca, seja ele um pecado mortal ou um pecado venial, com aquele pecado ela está dizendo que ela prefere aquele pecado a Cristo, que ela está disposta a trocar aquela realidade pelo amor de Cristo. Em todo pecado isso acontece. Em todo pecado a pessoa cai na idolatria, renuncia o verdadeiro Deus e se entrega a um ídolo. Esta menina, com seus 12, 13 anos, diante dos presentes, dos gracejos de um futuro bom casamento, ela diz: eu já recebi de Cristo um presentes infinitamente melhores, e não aceita. O filho do prefeito se entristece e deprime. Isso aqui deprime, a palavra é minha, porque a história diz que ele adoece, e o pai manda chamar um médico, e o médico diz: é tristeza. Ele ficou gravemente doente, porque ele não conseguiu aquela que ele queria. Uma vez gravemente doente, o seu pai então tentou persuadir Inês a se casar com seu filho. Tentou dissuadir Inês da sua fé. Então, renovou os presentes, os agrados e as promessas de uma vida rica, de uma vida importante. Inês disse que ela já era comprometida com o seu Deus, que a ele ela havia se entregado. E aí ele percebeu: ela é cristã. Então, o pai, que por ela não nutria afeto nenhum, transformou toda aquela sua frustração em ódio e tentou então, a denunciou como cristã. Ela foi chamada para prestar uma menina de 12 para 13 anos, que segundo Santo Ambrósio, que diz que ela era tão pequenina que as suas mãos, os seus braços não podiam ser presos por uma algema. A algema, quando era fechada, ela conseguia tirar a mão.
Tão pequenininha era a sua mão. Isto é, era uma menina franzina, mas com a coragem tão grande. O amor a Deus a fazia tão forte, tão destemida, ao ponto de ela estar disposta a preferir a morte a viver sem Cristo. Não é admirável, meus santos? Preferir a morte a viver sem Cristo. Antes morrer do que pecar. Nós conhecemos também esta frase. Isto é uma realidade que nós devemos contemplar, é alguém que nós devemos contemplar e pedir a nosso Senhor que aquele mesmo amor que esteve presente no coração dela transforme o nosso coração, porque Ele está presente. Não é que você vai pedir a Deus que aquele mesmo amor que esteve no coração de Inês esteja no seu, porque Ele está. Se você for batizado, este amor, este que se chama Espírito Santo, está presente no seu coração. Esta capacidade de amar a Deus até o derramamento de sangue, esta capacidade de amar a Deus preferindo a todas as coisas, esta capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas, está dentro do coração de cada um, desde o nosso batismo. Quantas vezes as pessoas que vão se confessar, e fazem muito bem disso confessar, muitas vezes o primeiro pecado que elas confessam, mas sem muito arrependimento, sem muita dor, começam: não amei a Deus sobre todas as coisas. Aí depois ela vai para o pecado que a levou para aquela confissão. Isto é, aquele não amar a Deus sobre todas as coisas é apresentado, mas é apresentado com tanta conformidade que você já pula para o outro pecado, que na verdade todo pecado é uma negação deste primeiro mandamento. Mas quando a pessoa fala de não amar a Deus sobre todas as coisas, ela já nem sente qualquer dor, porque ela sente uma maior dor em ter discutido com alguém e perdido a paciência com alguém, do que de não ter amado a Deus acima de todas as coisas. Repito, todo pecado, até mesmo faltar com a paciência com alguém, é uma expressão, é uma negação do amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu só quero dizer que a gente nem se dá mais conta da tristeza deste pecado com o qual muitas vezes convivemos com muita naturalidade, sem nenhuma dor no coração, de não amar a Deus acima de todas as coisas. Ele que nos amou em primeiro lugar. Ele que, quando nos amou, Ele nos colocou, por causa do Pai, acima de tudo. Esteve disposto a tudo e a qualquer coisa por nós. Mas nós estamos dispostos a sofrer, a padecer qualquer coisa por causa dele? Esta menina de 12 anos estava disposta. Pois bem, ela não retrocedeu, e o prefeito então disse: já que não queres o meu filho, já que queres consagrar a virgindade a Deus, então tu te consagrarás a Vesta. Vesta era uma divindade pagã que acolhia mulheres que a ela se consagravam. E aí ela foi levada à força para o templo de Vesta, para que ali ela se consagrasse. E ela disse: se eu não aceitei o teu filho, que é um vivo, eu vou aceitar Vesta, que é uma divindade morta. Ela também é menina, ela não era politicamente correta não. Ela não tinha pregas na língua. Se eu não aceitei o teu filho, que está vivo, eu vou aceitar essa divindade que está morta? Não. E como não aceitou, ela foi levada para a cama de madeira, o chamado cavalo, que a pessoa é acorrentada e os membros são esticados até que comecem a deslocar braços, joelhos, tornozelos. Você pode imaginar isso, uma menina de 12 anos, de 12 para os 13 anos. E depois
ela é decapitada, arrancam-lhe a cabeça. Santo Ambrósio tem, vou ler apenas um trecho aqui, de um escrito que comovia os cristãos. Quer dizer, a vida de Santo Inês, desde então, comoveu os cristãos. Muitos cristãos, desde então, começavam então a pedir a Deus a graça de amar com aquela mesma fortaleza, de amar a Deus com a mesma intensidade, de crer em Deus daquela mesma maneira. Então, isto deve também ser despertado em nós, de ouvindo a história de Santa Inês, de vendo o seu exemplo, pedir a sua intercessão, para que nós também vivamos na nossa vida esta fortaleza, este amor forte como a morte por nosso Senhor. Nós às vezes, diminuímos a capacidade do Espírito Santo na nossa vida. Nós nos aceitamos de uma maneira medíocre e pensamos que ser cristão é isso, essa coisinha tão pouco expressiva, com este amor tão pouco valente, tão pouco forte, tão pouco iluminado pela graça de Deus. Então, olhando o exemplo de Santa Inês e pedindo a sua intercessão, peçamos também para nós a graça de amar a Deus desta maneira. Diz então Santo Ambrósio, no século IV: celebramos hoje o natalício de uma virgem. Natalício aqui é o dia do seu nascimento para o céu. Imitemos sua integridade. É o natalício de uma Marte. Ofereçamos sacrifícios. É o aniversário de Santa Inês. Conta-se que sofreu martírio com a idade de 12 anos. Quanto mais detestável foi a crueldade que não poupou sequer tão tenra idade, tanto maior é a força da fé, que até naquela idade encontrou testemunho. Haveria naquele corpo tão pequeno lugar para uma ferida? Ele pergunta: será que uma criança merece ser decapitada? Havia espaço naquele corpo? Mas aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve a força para vencer a espada. E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver a cara feia dos seus pais e choram com a picada de alfinete como se fosse uma ferida. Geralmente a menina é frágil numa idade dessa. Pois bem, esta suportou o martírio. E ele continua e fala aqui dizendo que a graça de Deus nos capacita aquilo que a natureza é impossível. Celebremos, meus santos, celebremos recordando Santa Inês, celebremos louvando a Deus a graça de ter derramado tão generosamente o amor no coração daquela menina, mas celebremos também imitando-a, confiando na graça de Deus. Nós iremos receber Jesus, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Nós que já somos batizados, quando receber Jesus, reze, peça ao nosso Senhor: meu Deus, eu quero te amar, eu quero te amar muito. Meu Deus, eu quero te ser fiel, e quero te ser fiel nas pequenas coisas também. Senhor, eu quero te dar alegria, e quero te dar muita alegria. Senhor, eu não quero nenhum outro Deus na minha vida, que nada, nem ninguém ocupe no meu coração aquele lugar que pertence somente a ti. Que Santa Inês, do céu, de junto de Deus, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.